Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Carelli Nerd. Hoje eu estou iniciando o nosso tutorial, na primeira parte do tutorial, tentando uma nova forma de gravação aqui, certo? Para começar, eu queria mostrar para vocês o material que a gente vai utilizar. De início, o mais importante é a referência. Quanto mais referências, melhor e de preferência que vocês tenham uma ou até feita à mão mesmo, você pode desenhar se não já desenho, ou imprimir. Eu quero iniciar com o Hulk, então eu achei essa imagem que ela mostra bastante a proporção. Apesar de que os braços estão um pouco angulados, não dá para ver o tamanho real do braço. Então eu vou ter que aumentar um pouquinho o braço. Eu vou comparar com essa outra imagem de referência, já que o braço aqui está dobrado. O material que a gente vai utilizar: arame. Esse aqui é o arame galvanizado, número 16. Aqui é a estrutura base do esqueleto. Arame galvanizado, número 18. Ele é mais fino do que o 16. Certo? Tem gente que usa até o 14. O 14 é bem mais grosso do que esse. Para peças maiores já está melhor usar o 14. Vou usar um pouquinho de papel alumínio para dar volume e economizar um pouquinho na massa. E algumas estepas. Basicamente só essas aqui. Se você acha em qualquer loja de artesanato, essa aqui é daquelas de manicure. Um pincel só para fazer a marcação. Alicate. Pode ser o alicate normal, esse alicate de bico eu prefiro para dar detalhe. E o máximo de referência possível. Bom, eu já cortei o arame, já deixei ele um pouquinho reto para facilitar aqui. Normalmente eu começo o seguinte: eu vou começar o braço aqui por essa outra referência para ficar melhor. Certo? Eu sempre marco um pouquinho acima, um pouquinho maior do que o normal, para eu poder dobrar a ponta. Certo? O braço vai ser mais ou menos isso também. Então, aqui eu faria aqui em cima, né? Mas como esse braço está dobrado, eu utilizo isso. Certo? Aqui eu vou segurar, eu vou marcar aqui. Se você quiser, para facilitar, você pode vir com a caneta e marcar aqui já. Fica mais fácil. A próxima marcação vai do ombro até o centro. Certo? Faz a marcação. Depois você vai vir para cá. Essa outra marcação até aqui. Depois para cá. Aqui é o osso da bacia, né? Depois da marcação do joelho. Depois da marcação do tornozelo. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Certo? Pronto. Isso aqui normalmente eu faço com o arame enrolado e já venho marcando por cima, só para eu saber o tamanho do arame que eu vou cortar. Como eu já fiz isso inicialmente, então aqui eu estou só, nesse momento eu estou só fazendo a marcação para ter uma ideia de onde eu vou dobrar. Certo? Aí aqui é o seguinte: essa primeira marcação que eu fiz, que é a do braço, eu vou pegar ela até aqui. Ok? E vou dobrar.
É interessante que use o alicate, e quanto mais reto ele ficar, mais angulado, melhor. E aí você não precisa nem marcar o próximo, você já vem medindo um pelo outro. Ok? Aqui a gente une os dois pontos, ó, passa um pelo outro, une os dois aqui, segura com o alicate e vai enrolando. Quanto mais junto você enrolar, mais firme ele vai ficar. E menos trabalho você vai ter posteriormente. Você vai notar também que quando você enrolar, ele vai perder um pouco de tamanho comparado com o que você tinha feito anteriormente. Por isso que é sempre bom, quando fizer a marcação, for cortar o arame, você tem que cortar sempre um pouco maior. Então, querendo ou não, ele vai perder aquela marcação. Mas aí era a marcação inicial, simplesmente para ter uma ideia do tamanho de arame que ele cortar. Enrola mais um pouco. Aqui já tem um tamanho de tronco suficiente. Agora vamos para a marcação da bacia. Isso. É interessante que não fique muito, principalmente em relação ao Hulk, ele tem um tronco muito largo. Na próxima marcação a gente vai fazer aqui. Próxima dobra. E os pés. Pessoal, esse Hulk ele não será tão caprichado, porque a intenção inicial é fazer uma peça bem rápida. Eu pretendo fazer um tutorial em 7 partes, aproximadamente. Em 7 vídeos a gente já vai ter o boneco pronto. Os primeiros vídeos o pessoal reclamou muito por causa que o áudio era muito baixo. Então eu estou utilizando o meu headset e aqui eu vou dobrar a ponta. Estou usando o headset para facilitar aqui o áudio, gravando o áudio separado, depois eu vou incluir no vídeo. Eu dobro a ponta do arame, principalmente porque isso aqui machuca pra caramba. Pronto, o pé é o seguinte, o pé a gente não precisa fazer tão grande. Eu faço só uma dobra aqui, mais uma dobra, para que ele possa se sustentar. O que vai dar sustentação na verdade é a massa. Então
O Hulk ele tem até uma grande vantagem que o pé dele é muito grande. Então, quando você fizer a angulação correta, ele sempre vai conseguir ficar em pé com uma certa facilidade. Aqui atrás eu dou uma pequena dobra aqui, ó. Eu puxo para cá e depois eu dobro ele assim. Basicamente é esse movimento, para cá e depois para cá. E ele vai pegar a posição correta. Aqui você pode até dar mais uma dobrinha assim, que é o ângulo que o nosso pé tem, na verdade. Essa pequena dobra aqui é para fazer o calcanhar. E você faz isso também. O nosso pé não é reto. Aqui a gente tem a base do esqueleto dele. O que é que eu vou fazer agora? Cortar um outro pedaço aqui. Eu divido esse pedaço. Esse aqui já é o arame 18, o arame mais fino. Eu divido ele aqui no meio e eu começo a enrolar daqui para lá. Você vai enrolando. Essa parte do arame aqui, às vezes quando eu estou usando papel alumínio para dar enchimento, eu normalmente nem uso esse outro arame por cima, certo? Porque o papel alumínio ele tanto vai ajudar no volume, quanto ele facilita para que a massa de biscuit ela cole no boneco, certo? Sendo que normalmente eu nem uso mais papel alumínio, certo? Uma peça dessa aqui normalmente eu faria, que eu faço por encomenda, eu faria uma peça dessas aqui totalmente só com arame e a massa. O papel alumínio tanto aqui que eu comprei agora, mais para ajudar o pessoal, quem está iniciando, quem está aprendendo, acaba gastando bastante massa, perdendo um bom dinheiro no aprendizado. Então, para que vocês gastem um pouco menos com massa, é bem interessante usar o papel alumínio no início, né? Em peça grande é interessante realmente utilizar papel alumínio para que você economize um pouco e a peça também não fica tão pesada. Pessoal, essa imagem de referência, essas duas imagens, vocês podem procurar, caso vocês não achem com facilidade, porque eu acho que são praticamente as primeiras imagens do Hulk que você encontra na internet. Mas caso alguém ainda não consiga encontrar fácil, basta procurar por Hulk Vingadores Ultimate. Praticamente as primeiras imagens que aparecem. Pode movimentar o esqueleto para facilitar o seu trabalho de início, porque a pose não será essa, então ainda eu vou modificar aqui.
Primeiro você monta o esqueleto inteiro, depois você define a pose. Pronto. O esqueleto basicamente basta fazer isso. Você pode aumentar o volume dele. Se você for preencher só com massa, eu aconselho a colocar um pouco mais de volume com o esqueleto aqui, com o arame aqui, certo? Você pode traçar uma linha daqui para cá, enrolando. Você pode fazer alguns rolinhos de arame por aqui. Você pode até preencher já ele com uma boa parte de arame. Isso dá mais resistência à peça, dá mais peso à peça também. Isso é interessante. Outro movimento que é bom fazer é esse aqui da coluna, para dar um pouquinho mais de movimento, certo? Essa aqui é uma outra peça que eu vou fazer esses dias. A pose que eu imaginei fazer é algo parecido com essa. Eu tinha pensado até em alguma outra, mas é o seguinte, tem que ser uma pose mais ou menos simples, para que vocês se baseiem nela. Então, eu vou escolher uma pose mais ou menos fácil. Mas que também não fica aquela coisa robótica, né? É legal de você, principalmente para quem gosta de quadrinhos, quando eu sou colecionador, você gosta de ter alguma peça mais que dê movimento, que não seja aquela coisa parecida com um bonequinho que você comprou no mercado, né? Então, é muito importante que você monte a pose primeiro. Preferência que faça uma pose com bastante movimento. No caso aqui é o seguinte, para não ficar algo muito complexo, essa pose que eu estou fazendo vai ser um pouquinho mais simples. Aqui é o seguinte, eu pretendo fazer a mão direita aberta, que aí eu já vou dar o tutorial mais completo para vocês. A mão direita dele vai ficar aberta, a mão esquerda dele fechada, que aí eu já passo as duas técnicas em um tutorial, certo? Pronto, agora para o vídeo não ficar muito comprido, passar logo aqui para a parte de volume. Eu também não vou colocar muito papel alumínio, certo? Até porque eu não quero que essa peça fique leve demais. Como é que eu faço aqui? Eu começo geralmente da parte da cintura e eu vou enrolando. E apertando. Enquanto eu vou apertando, ele vai se firmando ao corpo, certo? E aqui, quando chegar no ombro, no tronco, você pode ir amassando ele um pouquinho antes, para ele ficar um pouco chato. Certo? Vai ficar parecendo um cone de sorvete. Colocar mais uma camada.
aqui já é o suficiente. E agora pegar uma camada um pouco mais fina para as pernas, para a minha perna. Aqui eu faço isso junto com aquela primeira que estava e vou preenchendo aqui com o frio, sempre apertando. Aqui você já pode ir dando um pouquinho de formato ao corpo, se você quiser preencher com uma quantidade maior de papel alumínio. Os primeiros que eu fiz, eles ficaram bem leves, principalmente por conta disso. E eu utilizava muito papel alumínio. Só que aí tem um probleminha também. Quando a massa vai encolhendo, o desfile encolhe, você vai perdendo muito volume. Se você não tiver apertado bem o papel alumínio, a massa, quando ela encolhe, ela aperta. Então, todo aquele volume que você achava que o boneco tinha no início, ele está assim, e quando a massa vai encolhendo, ela vai apertando o papel alumínio e ele vai cedendo. Então, ele acaba ficando bem magro, diferente do que você esperava, né? Então, sempre apertar bem o papel alumínio, deixar ele bem rígido, para que você não tenha surpresa depois. Aqui eu vou colocar mais um camada. Esse finalzinho você sempre deixa bem apertado, que ele fica firme no local. Caso vocês estejam com dificuldade para apertar, depois na hora que a ponta do papel alumínio, quando chega aqui no finalzinho, ele costuma, se você não marcar bem no arame, não apertar bem aqui no final, aquela ponta pode ficar solta. Então você pode usar uma fita adesiva que vai segurar no local. Os braços normalmente eu não uso quase nada de papel alumínio, mas caso seja utilizado, eu quero mostrar o seguinte. Coloca uma pontinha aqui, né? Vem passando por ele. O roubo tem os braços muito grossos, então isso aqui não vai ser muito problema. Como eu quero mostrar bem monstruoso, eu ainda vou dar mais uma camada no tronco. Eu aproveito e passo para o restinho desse braço.
a última parte desse tutorial, dessa primeira parte do tutorial, eu não vou utilizar, eu vou utilizar restos de massa que eu tenho fingido, que foi sobrando. Essa aqui sobrou do meu coqueiro fantasma, do carneiro. Então não necessariamente a gente precisa utilizar uma massa verde já. Essa parte que eu vou fazer agora é a primeira base do boneco, certo? O que é isso? Eu quero fazer primeiro uma base de biscuit aqui em cima, enquanto eu vou deixar secar por uma hora, 2 horas aproximadamente, e depois é que eu vou trabalhar novamente em cima, certo? Como eu deixei o saco um pouquinho fechado, um pouquinho aberto, endureceu um pouquinho aqui. E você pode ver que tem algumas massas misturadas de cores diferentes. Que era um fogo que eu estava fazendo e eu utilizei vários tons de amarelo. Como eu disse, o Hulk ele vai ficar bem monstruoso. Então você pode utilizar primeiro esse pedacinho de massa mais seca, mais secada, que aí depois você vai cobrir com a massa mais nova. E a massa mais nova vai colar melhor. Eu utilizo esse hidratante, um creme para manipular biscuit. É interessante. Caso você não tenha ele, você pode utilizar qualquer outro hidratante. É bom para manter a mão hidratada, que aí você não vai ter problema da massa colando no dedo. Só passando um pouquinho mais nessa ponta aqui. Agora vamos para pedaços maiores. Sempre bom, antes de colocar a massa no boneco, sempre dá uma sovada nele para amaciar. Fica mais fácil de manipular e mais fácil de colar, e não fica tanta dobra, tanta ranhura na peça. Isso aqui é quando eu disser alisar a peça, eu quero dizer isso aqui. Sempre que você vai colocando massa, vai sempre dando uma alisada. Sempre. Essa primeira base que eu estou colocando, eu não me preocupo tanto com a anatomia, mas eu já vou